Estamos juntos aqui e hoje eu tô aqui para te alertar e para te ensinar e para te mostrar possibilidades e estratégias para que você consiga ter autoridade e ao mesmo tempo afetividade na educação do seu filho. O meu maior objetivo, principalmente com o conteúdo ao vivo, né, é o momento onde eu quero levar para vocês o conteúdo de maior conexão. E aí, para que a gente esteja conectado, eu tenho que trazer para vocês caminhos possíveis para dificuldades que vocês estejam vivendo aí na casa de vocês, na educação dos filhos de vocês, tá bom? E quando eu falo dificuldades, eu não tô querendo dizer que necessariamente a gente só vai buscar a psicologia infantil para solucionar problemas, muito pelo contrário. A psicologia infantil, a psicologia do desenvolvimento infantil, ela existe justamente para a gente aperfeiçoar a nossa relação com os nossos filhos e para que a gente possa aperfeiçoar o desenvolvimento das crianças. Afinal, todas elas vão se desenvolver. Algumas vão se desenvolver com mais capacidades estimuladas e outras vão se desenvolver com menos capacidades estimuladas. E aí, gente, é a grande diferença da qualidade que a gente vai levar para a educação das crianças. Bom, vamos lá. Autoridade com afeto. Aline, por que falar de autoridade com afeto? Sabe que essa live, essa aula de hoje podia se chamar assim: como fazer meu filho me obedecer? Porque essa é a pergunta que eu vou responder. Eu recebo a pergunta desse jeito: Aline, como que eu faço pro meu filho me obedecer? Ah, esqueci de falar uma coisa, que eu vi os coraçõezinhos aqui subindo. Deem bastante coraçãozinho se vocês estiverem curtindo o conteúdo, porque quanto mais vocês interagem na live, mandam comentários, dizem o que vocês estão achando, escrevam bastante, comentem, contem das experiências de vocês. O Instagram entende que esse conteúdo é relevante para famílias, para pais, para mulheres, e aí ele compartilha a live com essas pessoas. Ele mostra, ó, tá tendo uma live acontecendo assim, é assim que funciona, tá, gente? Então eu conto com você. Se você estiver curtindo, coloca bastante coraçãozinho e aperta bastante o coraçãozinho, além de compartilhar, tá bom? Por que essa live então poderia se chamar Como eu faço pro meu filho me obedecer mais? Porque essa é a pergunta que eu venho responder, mas eu reformulei a pergunta, na verdade, né? Eu reformulei o título porque a minha intenção, eu não sei qual é a sua que tá me assistindo aí hoje, você pode me contar nos comentários, mas a minha intenção é que você entenda a importância da sua autoridade na educação do seu filho. Olha que legal, ele com certeza vai cooperar mais, ele vai obedecer às circunstâncias que precisam de obediência, porque eu não sou aquela pessoa que condena o verbo obedecer. Obedecer é péssimo. Eu vou te contar o porquê hoje também. Mas a obediência cega, ela traz muito menos vantagem do que a autoridade. E eu vou contar para você o porquê. Quando a gente pensa em obediência, em autoridade, geralmente a gente pensa numa pessoa castigando, gritando, ameaçando, punindo. Isso é o que vem à nossa mente. E aí, eu já estou trabalhando com famílias há cerca de 15 anos. Vou fazer 16 anos trabalhando com famílias e atendendo como psicóloga clínica. E o que eu mais escuto quando eu vou falar sobre autoridade, sobre autoritarismo, sobre obediência, é que primeiro eu sinto, né, às vezes uma torcidinha de nariz, uma apreensão no ar e uma reação assim: eu não quero um filho mal educado. Eu não vou educar uma criança que acha que pode fazer tudo. Eu não quero lidar com os meus filhos de forma permissiva. Nossa, chegamos a 100 famílias já! Isso aí do Cordeiro, bora pra 200. Chegamos a 100, mas bora pra 200. Ato falho, mas tá valendo. Muito bem, chegamos a 100 famílias, trato feito.
Olha, acho que na próxima live eu vou propor 200 famílias, hein? Vocês foram muito rápidas, em menos de 10 minutos. Mas continuem, gente, continuem comentando, falando entre si. Esse momento que vocês estão tendo aqui de poderem conversar com outras mães que têm ideias similares, que buscam uma educação mais afetiva, mais respeitosa, é um momento terapêutico em si, porque é uma troca. Eu recebo comentários de muitas mães que falam assim: puxa, Aline, quando eu comentei alguma coisa e outra mãe falou que passava pela mesma situação que eu, só isso já fez com que eu me sentisse mais tranquila. E aí, se sentir mais tranquila não vai extinguir o problema da sua vida, não. Mas talvez faça com que você passe a olhar com outros olhos, com outra cabeça, com outra serenidade. E aí isso sim pode fazer com que aquela situação na educação do seu filho, na sua maternidade, seja diferente. Então, divide as suas histórias aqui com as pessoas que estão aqui. Coloque seu ponto de vista. Aqui é um lugar onde só eu falo, mas eu escuto vocês, né? Lendo as mensagens. E vocês também podem fazer essa troca. E com isso, claro, a gente consegue ampliar essa rede de estudo, de empenho e de aprendizado para a gente viver o nosso papel de mães e de pais, tá bom? Então, conto com vocês aí e o resumo será disponibilizado pelo Telegram ao fim da live, tá bom? Olha só, o que vem em mente, retomando a história de onde eu parei, quando eu falo sobre termos mais autoridade, mas não sermos autoritários, sermos mais afetivos e não sermos tão agressivos na hora de impor regras. Geralmente é uma ideia de que, puxa, eu não quero um filho que seja educado com permissividade. Gente, a ideia é que a permissividade, ela pode fazer tanto mal quanto o autoritarismo. Ser permissivo com uma criança é uma espécie de negligência. É como se você estivesse abandonando o seu posto. É como se você estivesse delegando os cuidados do seu filho para a vida, para as telas, para as relações que ele for encontrar ao longo da vida, pelos adultos que vão estar com ele, que você não vai ter tanto controle assim. Então, é uma espécie também de violência. É uma violência passiva, diferente do autoritarismo, diferente da agressividade física e verbal mais escrachada, mas não deixa de ser uma espécie de violência, visto os reflexos que isso causa no desenvolvimento de uma criança, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades sociais quanto afetivo. A criança sente que você pode fazer o que você quiser, meu filho. É como se eu estivesse dizendo que as consequências que ele vai sofrer, porque afinal, eu estava conversando sobre isso numa orientação de pais, e falando exatamente disso, né? Muitas vezes a gente acaba vivendo momentos estressantes, ou momentos em que a gente se descontrola, ou momentos em que a gente fica tremendamente angustiado, irritado, nervoso, sem saber como conduzir a educação das crianças, e tudo isso é para eles, né? Nós ficamos preocupados com o desenvolvimento deles, com o bem-estar deles. Então, na maioria das vezes o que eu escuto é: Aline, meu filho não deixa nada organizado. O que vai ser quando ele estiver no 7º ano escolar? O que vai ser quando ele for morar com alguém? O que vai ser dele quando não estiver aqui? Então, a ideia é que a preocupação e a educação das crianças, o nosso objetivo, claro que todo mundo quer ter um dia a dia mais tranquilo, mais leve, mais harmônico, mas o objetivo final é que eles sejam adultos incríveis, com potencial, que eles sejam adultos bem resolvidos, tranquilos, seguros, capazes. E quando a gente age com negligência, quando a gente age com permissividade, que não é o que eu sugiro que você faça aqui ao deixar de ser autoritário, nós estamos de muitas maneiras expondo os nossos filhos a se desenvolverem sem cuidados que eles necessitam, tá? Então, o autoritarismo e a permissividade podem ser igualmente prejudiciais. Não existe
batalha. Ah, eu prefiro ser permissiva do que ser autoritária. É a mesma coisa daquela pergunta que a gente fazia quando criança. Como que você prefere morrer? Morrer no fogo ou morrer afogado? Morrer no incêndio ou morrer no mar? Gente, não dá para comparar coisas tão danosas assim ao desenvolvimento infantil. A gente precisa querer e fazer o melhor, tá? Isso não significa que tenhamos que ser perfeitos. Ninguém é, nem temos esse objetivo, nem nós enquanto pais e mães e nem as crianças, mas podemos ir em busca do melhor, tá? Então, nós vamos em busca de equilíbrio. Qual é o equilíbrio para que a gente consiga exercer a nossa autoridade? A autoridade com afeto é quase uma redundância. Eu vou explicar para você por quê. Qual que é a grande diferença, né, entre ser uma autoridade? Puxa, mas ser autoridade não significa colocar algumas regras. Não significa que a gente precisa construir com as crianças alguma ordem, né? Ordem vem de organização também. Ordem não vem só de imposição agressiva. Ordem vem de organização. Então, eu proponho que a gente primeiro faça as pazes com os termos e fique mais conectado com os propósitos do que necessariamente com as palavras. Eu recebo mães que às vezes dizem assim: Aline, eu sei que não é bom dizer não para criança. Eu digo, oxe não, que eu não falo assim, mas acho tão bonitinho. Mas eu digo, mas por que não seria bom dizer não para uma criança? Afinal, gente, eu vejo tantos adultos, né? Eu lido muito mais hoje com pais e mães, mas já atendi muitos adultos também, ainda atendo nessas situações mais específicas, que não sabem dizer não. E sofrem muito por isso. Não sabem dizer não, isso é muito sério, né? Será que eles ouviram não? E será que é tão negativo assim a gente ouvir não? Afinal, a gente ouve tanto não na vida. E por mais que a gente não diga não pra eles, a vida vai dizer não. E aí, como é que eles vão aprender a lidar com esse não se em casa não tem a palavra não? O que eu tô querendo dizer é que façam as pazes com os termos e se conectem mais com os propósitos. Por isso até que as aulas que eu venho ofertar aqui para vocês, elas são semanais sim, vão acontecer ao longo do ano todo sim, porque educar uma criança é muito mais do que a gente pegar uma regra solta, uma dica a colar e aplicar. Não é isso, é a gente entender o porquê que a gente faz isso. É a gente se conectar em qual é o destino que eu quero, para que direção eu quero ir, onde eu quero chegar. E aí o caminho, gente, cada família, cada criança pode construir. Eu quero ir por aqui, aqui tem uma curva, aqui tem uma montanha, aqui tem um lago, eu vou para aqui. Para mim é mais interessante por aqui, para você pode ser mais interessante por ali. Se a gente estiver falando de um mesmo destino, que é um desenvolvimento saudável, uma criança que vai crescer com as potencialidades dela todas fortalecidas, a gente está indo para um lugar bom. Então esse que é o objetivo. Isso demora mais? Talvez isso seja um pouco mais complexo do que eu pegar uma estratégia e aplicar, mas isso te torna também alguém já mais aprimorado. Afinal, eu gosto de falar que o que é a maternidade e a paternidade, se não uma escola que nos aprimora? As crianças aprendem, mas a gente aprende muito mais. Autoridade. Eu separei alguns pontos que eu não queria deixar de falar aqui para vocês, e a definição da palavra autoridade. Autoridade é, primeiro, o poder e o direito de decidir. Segundo, entidade que detém esse direito. Bom, é uma definição que se enquadra dentro do propósito da maternidade e da paternidade. As crianças, elas não têm a habilidade de decidirem tudo. As crianças não podem deter o poder de saber o que é melhor para elas o tempo todo. Afinal, elas ainda não têm várias regiões do cérebro desenvolvidas. Então, como é que a gente vai delegar para a criança escolha? Então, por exemplo,
você vai ficar acordado até tarde. Olha, amanhã você vai estar caindo de sono e você não vai conseguir estudar. Quando a gente faz isso, parece injusto, afinal a criança ela não tem essa habilidade para decidir. Olha, você quer decidir jantar arroz, feijão, bife e brócolis, ou você prefere decidir jantar um bolo inteiro de chocolate? Gente, o que uma criança vai decidir? E quando a gente abre mão de decidir pela criança, ou seja, de usar o poder dos pais, de usar o poder da nossa autoridade, a gente está infringindo as leis da permissividade. Então, a autoridade presume sim que você vai precisar tomar decisões pela criança. Qual que é a diferença da autoridade e do autoritarismo? Autoritarismo, vamos entender a definição. Querer se impor mesmo sem ter a autoridade legitimada. Segundo, impor o seu desejo. Puxa, entrou uma palavra interessante aqui, né? Quando a gente fala de autoridade, a gente fala sobre você exercer o seu poder de decisão. Olha só que incrível, né? Quantas palavras têm um poder? O poder de decisão é o poder de você ter discernimento. Isso é o que difere adultos e crianças, né? Porque adultos também são imaturos, adultos às vezes também fazem birra, me incluo nisso. Adultos também estão em desenvolvimento, diferente das crianças, mas eles têm o discernimento que as crianças não têm. Quando a gente decide comer uma fatia de bolo ao invés de um prato de jantar, a gente também está tomando uma decisão equivocada, mas a diferença é que a gente tem esse discernimento, a gente tem esse potencial para discernimento. Isso do ponto de vista neuropsicológico. As crianças não têm. Então, quando a gente fala do autoritarismo nesse sentido, o autoritarismo ele prevê que você tome decisões para o outro e que atendam ao seu desejo. É uma delícia que as crianças se comportem, organizem as coisas, mantenham organizado, respeitem, elas cooperem logo de primeira. É uma delícia, é claro que é uma delícia, mas eu posso usar qualquer arma para fazer isso, eu posso usar qualquer estratégia para atender ao meu desejo. Todas as vezes que eu estiver atendendo um desejo meu, eu preciso parar e refletir se eu estou fazendo isso de uma maneira autoritária, porque o autoritarismo é o que gera nas crianças resistência, ou seja, quando tiver difícil a cooperação, para e ao invés de observar a criança, observe primeiro a sua estratégia. Qual é a ferramenta que você está usando? Será que você está usando a melhor ferramenta? E isso você vai sentir na reação da criança. Então, eu não estou dizendo que toda vez que ela não estiver cooperando, a estratégia está ruim. Mas eu estou dizendo que é a primeira coisa que a gente tem que observar. Puxa, será que a minha estratégia está sendo a melhor? Quando há uma resistência, na grande maioria das vezes, há o abuso do poder. Quando eu falo abuso, eu tô querendo dizer que a gente usa o nosso poder de adulto, de mais alto, de mais forte, de mais maior capacidade de determinar a ordem, a regra, muitas vezes para atender a um desejo nosso. Nem que seja para que aquela criança se desenvolva melhor, ainda assim é um desejo nosso. Quando a gente encontra a resistência da criança, a gente deve parar e observar. Pode ser que você não esteja agindo de forma autoritária, pode ser que você esteja agindo com autoridade e a sua criança ainda está aprendendo a lidar com as frustrações. Porque sendo a autoridade, você também vai precisar dizer não, você também vai precisar colocar limites. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que quando você exerce a sua autoridade, e eu separei aqui para vocês 5 passos para que fique bem claro. Claro que é um resumo do resumo, né? Porque eu poderia passar dias falando sobre autoridade,
sobre afeto, sobre como ser firme e gentil, sobre como desenvolver na criança capacidade de cooperação, mas aí cada item desse mundo que é exercer a nossa autoridade fica para outros temas de aulas e vocês coloquem na caixinha o que vocês querem que eu me aprofunde ou outras sugestões. Mas hoje eu separei, acho que foram 5 passos que podem tornar, sim, desde hoje mesmo, você colocar em prática uma relação de maior autoridade com o seu filho. A autoridade, ela é afetiva. A autoridade, ela inspira. O autoritarismo, ele obriga. Então, a autoridade, Aline, como é que eu posso reconhecer? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou adiantar já. Como é que eu posso reconhecer que eu tô sendo autoridade? A autoridade, ela tem a preocupação de estabelecer limites, mas de fortalecer a relação. O que significa isso? Toda vez que uma autoridade determina alguma coisa, gente, porque pais e mães, educando com carinho, eles também determinam coisas. Educar com carinho não significa dizer sim para tudo e não significa deixar de colocar limites. É isso que eu quero deixar para vocês com muita clareza. Educar com carinho é você respeitar, é você falar de forma assertiva, é você não usar de recursos violentos, mas é você estabelecer limites, sim. E uma diferenciação de será que eu tô sendo autoritário ou será que eu tô exercendo a minha autoridade é a forma como você está colocando os limites. Ela, apesar do seu filho não gostar do limite, ficar bravo na hora, ficar chateado, ficar triste, isso pode acontecer, tá? Mas isso vai fortalecer a sua relação com ele, o seu vínculo com ele será fortalecido. Ele vai olhar e dizer, meu pai está cuidando de mim, ou ele vai olhar e dizer, meu pai está brigando comigo. Essa pergunta faz com que você consiga exercer exatamente o mesmo limite, escolhendo palavras diferentes e desenhando o seu comportamento, os limites do seu comportamento de forma diferente. Vamos aos passos e aí dentro de cada passo eu vou trazendo exemplos e aí a autoridade com afeto vai ficando cada vez mais clara e mais aplicável para vocês, tá bom? Primeiro passo. Talvez a maior dificuldade de todas. Aline, eu falo, meu filho não me escuta. Eu peço, converso, explico, combino, meu filho não coopera. Para que a gente exerça a autoridade é uma figura relevante, né? É uma figura importante. Seja porque você admira, seja porque você ama, seja porque você se inspira, né? A autoridade, ela ocupa um lugar de importância. E o primeiro passo que eu quero trazer é que todas as vezes que você decidir uma regra, uma ação, uma circunstância que precisa ser aplicada, uma atitude que o seu filho tem que ter, você precisa estar ciente que a sua fala tem que combinar com a sua ação. A Celinha tá dizendo aqui pra nós, ó, eu explico o porquê do não ou do sim. Você sabe que explicar é um outro capítulo, sabe? Eu coloco a explicação, percebam que eu geralmente não coloco a explicação, gente, como uma condição para que a criança consiga cooperar. Por quê? Porque a explicação, ela só ensina, mas ela não conduz. É um bom tema para a gente trabalhar também num outro momento mais profundamente. Mas a explicação, ela ensina, mas não conduz. Quer ver um exemplo, claro? Todo mundo sabe que fazer exercício é muito importante para a saúde. Aliás, é fundamental. Isso faz com que vocês façam exercício? Coloca aqui para mim nos comentários. Todo mundo sabe que fazer exercício físico é fundamental, condição fundamental para a saúde, certo? Fundamental, gente.
mais fundamental do que tomar vitamina C, do que se alimentar bem, quer dizer, tão fundamental quanto, mas do que fazer procedimentos estéticos, do que roupas bonitas, do que fazer exercício físico. A gente sabe o porquê, a gente sabe a razão, mas isso não nos conduz. A explicação, ela nos ensina, ela ilustra pra gente, ela nos traz conhecimento. As meninas estão colocando. Uma tá dizendo, eu faço na marra mais fácil, a maioria tá dizendo, não faço, mas todas sabem. Por isso que eu não gosto de usar a explicação como um suporte para que ocorra a cooperação da criança, ou até a obediência, quando ela é preciso, tá? Um suporte para que ocorra a autoridade com afeto é essa estratégia de fala e ação combinadas. Filho, agora nós vamos tomar banho. Quando você diz essa frase, você tem que estar com todas as suas condições físicas e emocionais para a criança ir tomar banho e você não abrir mão da sua coerência. Agora nós vamos tomar banho. Ah, mãe, só mais 5 minutinhos, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou. E ele finge que você não pediu e você finge que não tá vendo que ele não foi. O que isso acaba construindo um lugar de pouca autoridade. E aí, nesse exemplo que eu dei pra vocês, o que eu mais escuto, mas escuto bastante ainda, é assim: Aline, eu passo o dia todo com meu filho, eu digo e ele não me escuta. O pai chega e fala e ele escuta. E aí a gente já vai pro segundo passo, que ele tá interligado com o primeiro, que é: escolha as suas batalhas. Muitas vezes a gente fala tantas coisas ao mesmo tempo. Filha, agora é hora de tomar banho, mas antes você tem que recolher seu brinquedo, você tem que levar o cachorro para passear, depois você vem aqui jantar, e a criança fala, peraí, pra onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? E ela não faz nada, mas ela entende que você disse 4 coisas e ela não fez nada. Então ela vai fazendo uma associação de que a fala da mamãe tá comunicando coisas que nem sempre acontecem. Aliás, a gente tá vivendo isso de alguma maneira no cenário político nacional, né? Ora acontece alguma coisa, fase vermelha, não, foi pra amarela, ficou verde, agora abriu, agora fechou, agora fecha às 9, amanhã fecha às 10, não, voltou pras 9. Quando vem uma notícia, a gente diz até assim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque a fala não está coerente com a ação. Fala e ação tem que acontecer concomitantemente. Então, quando eu falo escolham suas batalhas, muitas vezes é deixar de pedir muitas coisas. Para ter autoridade, a gente precisa escolher as nossas batalhas. A gente precisa escolher o que é imprescindível. Criança tá brincando, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que fazer tarefa, tem que guardar as coisas, tem que passear com o cachorro. Respira. O que meu filho vai fazer primeiro? Primeiro ele vai guardar os brinquedos. Então eu vou dizer, filho, agora é hora de guardar os brinquedos. Mas não tem essa calma, gente. Não é nem questão de calma, é questão de ordem. A criança, nós também, pensem como vocês se sentem quando vocês recebem várias ordens. Ao mesmo tempo, tem que fazer o cérebro, ele precisa organizar, estruturar, criar um planejamento, criar um plano de execução, colocar em prática. O que acontece é que ele desmotiva, ele se desorganiza. E tudo isso, gente, toda essa estruturação de informação é feita pelo lobo frontal, a área do cérebro infantil que não está completamente desenvolvida. Ai, que legal, a Rosa tá dizendo, agora eu tô entendendo. Que bom, Rosa. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, que vocês possam pegar as informações e falar, puxa, faz sentido pra mim ou não faz sentido pra mim. A questão é que as informações precisam traduzir o que vocês vivem em casa, e mais do que isso, além de traduzir,
apontar um caminho, iluminar uma direção. E aí vai depender muito da prática de vocês para que isso se transforme. E eu desejo imensamente que as minhas segundas não sejam em vão e tenhamos muitas famílias aí transformadas. Mas é importante que a gente consiga entender isso. Então, o primeiro passo é: lembrem do primeiro passo como uma varinha mágica. Eu brinco que fala de mãe tem que ser igual varinha mágica. Varinha mágica, você pegar uma varinha mágica e disser assim: parece um cavalo aqui, plim, ele aparece. Pensa num desenho animado. É assim que a varinha mágica funciona. Varinha mágica não funciona assim: aparece um cavalo aqui, plim, não apareceu, vou beber uma água, daqui a pouco eu volto tendo de novo. Não. Fala de mãe tem que ser varinha mágica. Aline, mas eu tô falando, não tá funcionando. Primeira coisa, observe se você não está falando demais. Falando demais, gente, significa muitas ordens ao mesmo tempo, muitas instruções ao mesmo tempo, muitas orientações, às vezes orientações até que se contradizem. Filho, é hora de tomar banho, é hora de... Eu me pego fazendo isso. Às vezes a minha filha diz: mas você pediu duas coisas. Eu falo: tem razão. Então, primeiro tem que fazer isso. E aí, quando a gente compreende o funcionamento da criança, primeiro que a gente consegue entender um pouco do nosso também, né? Fica mais fácil a gente entender alguns outros acontecimentos na vida, no dia a dia, até na relação afetiva. Mas mais importante do que isso é que fica muito mais genuíno sermos autoridade com afeto. Porque a gente consegue ter a clareza do sentido disso. Quando a gente pede uma coisa por vez, quando a gente organiza para a criança qual é o caminho que ela precisa trilhar, isso é uma atitude afetiva. A criança sente que nós estamos ali desejando que ela acerte. É diferente da gente pressionar a criança e dar várias ordens e ficar na expectativa do que ela vai fazer. É quase como se a gente estivesse esperando ela errar. É quase como se a gente quisesse induzir ao erro. Não é a nossa intenção, eu sei disso. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que muitas vezes, sem nós termos a intenção, o reflexo da nossa atitude é essa indução ao erro, porque a criança não consegue se organizar diante de tanta demanda. E aí, mais do que isso, é que esse ciclo da gente pedir muitas coisas é um ciclo muito negativo, porque a criança não vai conseguir dar conta daquilo, ela vai começar a se colocar um rótulo de eu não consigo, eu não faço, eu não obedeço, eu não sou capaz. A família vai olhar para aquilo porque vai ter aquela expectativa, afinal, se eu peço 5 coisas, eu quero que 5 coisas aconteçam, né? E isso acaba sendo uma bola de neve. E aí a tendência de você cair para o autoritarismo é muito grande, porque se você pede: filho, é hora de jantar, é hora de tomar banho, a mamãe colocou aqui, ó, eu mando tomar banho e venho jantar e ele ainda não foi. O que acaba acontecendo? Eu quero o melhor para o meu filho. Eu peço para ele tomar banho, porque assim que ele acabar o banho nós vamos jantar. Eu não o conduzi. Eu deixei de fazer o primeiro passo. Pensem nos passos, gente. Eu fiz os passos numa sequência, tá? Para vocês, para ficar mais didático. Mas pensem nos passos numa sequência lógica, tá? O primeiro passo é dado antes para que eu consiga executar o segundo, o terceiro. Então, se aquilo que eu falei para ele que iria acontecer já deixou de acontecer, já é algo que eu preciso contornar, eu preciso corrigir, eu preciso mudar. Por quê? A tendência minha de olhar para uma coisa que não aconteceu é cobrar a criança do que não aconteceu. E aí, se eu cobro a criança daquilo que não aconteceu, geralmente a cobrança, ela não vem muito em forma de autoridade, ela vem com outras emoções. Eu sinto que... Me contem se é assim que vocês se sentem, tá? Coloque aqui nos comentários, por favor. Eu quero ouvir a voz de vocês aqui. Quando eu digo
Para a criança tomar banho, que nós vamos jantar. Um jantar que eu preparei com muito carinho, que eu organizei, que eu cozinhei às vezes com dor de cabeça, que eu tava na expectativa da criança sair do quarto limpinha, de pijama penteadinho. Eu vejo que a criança não foi, que ela tá lá vendo um negócio pela 10ª vez que ela nem gosta muito. Geralmente, quais as emoções que essa mãe vai sentir? Ela pode se sentir usada, ela pode se sentir provocada, ela pode se sentir menosprezada, ela pode se sentir desrespeitada. E todas essas impressões que ela vai sentir, elas podem gerar comportamento. Então, a mãe, ela pode ter a reação de: puxa, filho, eu faço tudo por você e você não me respeita. Puxa, eu peço tanto e você não me obedece. Puxa, eu me dedico tanto e isso não funciona. Eu vou ser uma mãe ruim, eu vou... Então, começa uma expectativa. E a criança, gente, ela não faz isso com nenhuma dessas intenções. Na verdade, a criança, esqueci da raiva, Rosineide, é verdade, a mãe também pode se sentir com raiva, principalmente se ela estiver sobrecarregada, tá? Frustrada, me sinto impotente, nossa, perfeito, gente. É isso que gera, por isso da primeira regra, do primeiro passo. Executem a fala de vocês. Filhão, é hora do banho. Pare o que você está fazendo. Ah, Aline, mas eu quero pedir para ele tomar banho, eu quero que ele vá. Tá, então você peça. Se ele for, continue. Se ele não for, você ainda precisa conduzi-lo. Isso é a autoridade. A autoridade, ela garante que a regra aconteça. O que a gente deseja é: eu peço, ele faz, não questiona e não precisa da minha condução. Esse tipo de mundo só vai acontecer desse jeito ou para uma criança que já aprendeu, ou seja, ela já passou pela etapa de condução, e aí quando você fala: filha, é um banho, ele fala: é a hora do banho, minha mãe vai me levar, eu sei que vai acontecer. Quando eu falo minha mãe vai me levar, não é de um jeito passivo não, mas significa assim: se a minha mãe disse que é a hora do banho, o banho vai acontecer. Então a criança já aprendeu, por isso ele vai. Não sendo esse caso, essa voz que diz: filho, vai tomar banho, a criança levanta, vai tomar banho, e tudo acontece assim o dia todo, gente, isso é uma ilusão. Ou o que alimenta, o combustível que alimenta isso é o autoritarismo. É o medo, é a chantagem, é o castigo, é a violência, é a opressão, é a lamentação, porque, gente, tem mães e pais que não usam a violência física, mas usam a violência emocional, né? Eu vou passar mal, eu não aguento mais. Então, são crianças que vão se sentindo culpadas por esse mal-estar. Aliás, eu fiz uma live bem legal, tá lá no IGTV, de pais tóxicos, que, aliás, é um assunto que eu quero continuar falando em vários momentos aqui, e que trazem para a criança todo esse mal-estar, tá? Jéssica, você tá dizendo que queria não ter que fazer chantagem. Você não tem que fazer chantagem. É isso que é tão legal, né? Da autoridade com afeto. Você não precisa da chantagem. Aliás, você não fazendo chantagem, você vai estar ensinando para o seu filho que ele não precisa fazer chantagem, tá? Flavinha tá dizendo: e quando é conduzido e a criança faz uma birra? Bom, eu ensino você a lidar com as birras lá no meu curso Afetivamente, aliás, que vai acontecer em breve. Mas as birras são tempestades emocionais que nós, enquanto pais, também precisamos lidar e conduzir. Afinal, a birra, gente, é o descontrole das crianças. Sabe quando a gente se descontrola e grita? A criança faz birra. E a gente precisa também aprender a lidar com elas, tá? Vão pensando aí nos temas que vocês vão sugerir, que assim que acabar a live... Aliás, hoje eu vou fazer diferente. Tive uma ideia aqui. Assim que acabar a live, eu vou postar para vocês lá no Instagram a live de hoje. E quem tá aqui comigo, das 113 pessoas, escrevam lá para mim nos comentários de hoje, da live de hoje, qual o tema que você quer para a aula de semana que vem, tá bom?
Luana tá me perguntando assim, ó, e negociar com ele? Luana, vou te responder essa pergunta com o terceiro passo. O terceiro passo é o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Aline, eu fui lá, disse pro meu filho que é hora do banho, conduzi, mas eu vi que ele ficou super resistente. Começou a se jogar no chão, disse que não queria ir, demorou, mas ele foi. Mas ele ficou muito resistente. Eu escolhi minhas batalhas, eu não tô pedindo tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu percebo que ele precisa de um tempo maior. Aí entra essa estratégia, que é, eu vou pedir pra ele tomar banho daqui a pouco. Isso, gente, quando você não tá numa urgência, tá? Se você precisa que ele vá tomar banho naquele momento e não deu pra dar o aviso prévio, tudo bem. Mas essa é uma outra estratégia para ficar cada vez mais fácil e para vocês viverem num ambiente de maior harmonia, tá? Eu tô dando o exemplo do banho, porque ainda é um desafio aqui em casa, principalmente com a mais nova. Mas eu posso dar o exemplo de qualquer outra coisa. Agora é a hora de fazer tarefa. Pronto, hora de fazer tarefa. Puxa, eu percebo que todas as vezes que eu chamo, ele fala, mas agora? Por que agora? Não pode ser daqui a pouco. Aviso prévio funciona assim. Filhão, daqui a 20 minutos é o tempo de você terminar essa rodada do banco imobiliário que você tá jogando com seu irmão. Vai ser a hora da gente fazer tarefa. Tá bom? Aproveita o jogo, se prepara. A mamãe vai preparar lá o ambiente bem gostoso. Nós vamos fazer a tarefa. Por que aviso prévio? Porque as crianças, elas precisam se organizarem com o tempo. Então, quanto mais você puder avisar, não é avisar várias vezes, mas durante a rotina do dia a dia, você avisar o que vai acontecer, isso pode facilitar. Mais para umas crianças que para outras. Tem crianças que não têm tanta necessidade do aviso prévio, tem crianças que têm mais necessidade do aviso prévio. Vocês vão perceber isso no dia a dia, na interação, no momento de experimentar. Uma outra possibilidade que você tem dentro do aviso prévio é dar para a criança o poder de escolha. Por exemplo, filho, você está terminando essa rodada do banco imobiliário? A mamãe pode fazer a tarefa com você ou depois dessa rodada ou depois da próxima. O que você prefere? Por quê? Isso se você puder, tá? Mas por quê? Porque se você dá essas pequenas chances de oportunidade, de decisão, de momentos importantes, como a hora da tarefa, por exemplo, você permite que ele comece a ensaiar a autonomia dele. Vou dar um outro exemplo. Filho, a gente vai fazer a tarefa daqui a 20 minutos. Você prefere lanchar antes da tarefa ou depois da tarefa? Ah, mamãe, não sei. Você já tá sentindo fome? Você se alimentou bem no almoço? E por que a gente vai fazendo isso? Porque a gente associa para a criança que nós somos a autoridade por uma razão. E não é me obedece porque eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, por isso eu decido coisas. Mas você também pode decidir. E olha como é o processo de decisão. A gente pensa, a gente reflete, a gente organiza. Luli tá latindo no meio da live. Vem cá, Luli. Vem aqui. A gente organiza, a gente reflete, a gente salienta pontos importantes e a criança começa cada vez mais a entender aquela autoridade. Quando ela começa a entender genuinamente, a perceber que todas as vezes que eu falo, acontece. Por isso que eu falo menos, mas quando eu falo, acontece. Isso vai promovendo na criança a capacidade dela de entender essa relação de autoridade, certo? Bom, quarto passo. Contem aqui pra mim o que vocês acharam dessa terceira estratégia aí do aviso prévio. Se vocês praticam bastante, se vocês costumam fazer isso, se funciona aí. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês o quarto passo. Contagie o seu filho. O que é isso, Aline? Puxa vida. Tantas vezes, principalmente em situação pública, assim, eu vejo que
Às vezes, pela praticidade, a gente esquece o quanto que a criança é vulnerável a uma boa diversão, mas muito vulnerável, gente. Então, às vezes a gente diz para a criança assim: larga esse celular e vai brincar de outra coisa, e a gente volta pro nosso celular. Ou a gente diz para a criança: ai, vamos embora para casa, chega de brincar, eu quero descansar. Gente, que criança que vai querer descansar? Que criança que vai querer parar o jogo no meio do jogo, que o jogo dá estrelinha para ela, conversa com ela, toca música, diz que ela tá ganhando, prende a atenção dela, para criar uma brincadeira. Ao passo que se você diz para ela assim: filho, agora nós vamos jogar um jogo de palavras. Você vai dizer uma palavra e eu tenho que dizer uma palavra que combina com a sua. Eu tenho que dizer uma palavra que rima com a sua. Ou, olha o que as minhas filhas adoram aqui, que é uma estratégia, eu gosto de dar estratégia que dá pra vocês fazerem sem comprar nada, sem investir em nada, só energia e tempo. Mas olha só, você vai dizer uma palavra e eu vou começar a inventar uma história. Deserto. Era uma vez um menino que estava passeando no deserto. Ele estava lá, cansado, no sol, morrendo de sede. Ela fala: helicóptero. De repente passou um helicóptero. Eles amam. E é uma brincadeira que não exige nenhum instrumento, nada. Você pode fazer onde você quiser, viajando, no ponto de ônibus, voltando da escola. Você pode fazer cozinhando com a criança ali perto de você. E a gente esquece o poder que contagiar tem. Vamos pensar nas grandes autoridades no mundo, né? Nas relações de inspiração. Gente, a autoridade que inspira é aquela que te contagia, é aquela que passa pra você que aquilo que vai acontecer é uma coisa muito legal. Filhão, toma o seu banho que a gente vai jantar juntos. Vou colocar uma música para você tomar banho, depois eu também vou tomar banho. Então, se você encara os momentos desafiadores, pensando que você pode inspirar o seu filho, que você pode conduzir mais pela alegria do que necessariamente pela imposição, mais autoridade você vai conseguir exercer, porque vai ser de uma maneira mais leve. E aí você não vai ter que fugir dessa tarefa tão árdua que é estabelecer limites para o outro. Porque é claro que a gente gostaria, é claro, ver os nossos filhos sempre satisfeitos, né? Acho que não tem alegria maior para a mãe do que olhar para o seu filho e ver que ele está satisfeito. Mas nem todas as necessidades de uma criança, aliás, a grande maioria delas, não podem ser atendidas a qualquer custo. Tem muita coisa que eles vão desejar e não vão poder, tem muitas coisas que eles vão precisar controlar a vontade deles, que eles vão ter que seguir uma ordem, que eles vão ter que seguir uma regra externa, que eles vão ter que lidar com os limites. Então, é um ato de generosidade quando a gente mostra isso para eles, mas mais do que mostrar, eu quero que vocês entendam que tem algumas frases, né, que o bom líder, ele inspira. Então, para inspirar, ele vai na frente, ele faz primeiro, ele se coloca à prova. Então, né, vou dar o exemplo do celular. Adianta eu dizer pro meu filho guardar o celular se eu tô no celular? Ai, mas eu sou adulto. Gente, é uma prática, né, de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não cola com as crianças. As crianças são excessivamente genuínas, elas percebem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Ontem, quem me acompanha aqui viu lá nos stories, eu tava fazendo uma organização aqui nos armários da casa, dos banheiros, dos quartos, material escolar. E eu arrumei o meu armário também. E eu mostrei para elas as minhas falhas, né? Mostrei para elas, para as duas, as minhas falhas. E eu também me comprometi comigo. Não para mostrar para elas, olha, eu tô fazendo, vocês também têm. Não é para isso, é para inspirar. E se a gente parar para pensar ao longo da nossa vida, a gente também se inspira em muita coisa, né? E todas as vezes que a gente se inspira e a gente se sente contagiado, a nossa motivação aumenta. E aquela primeira pergunta lá do começo da aula de como é que eu faço pro meu filho obedecer, acontece.
o filho se inspira. E o filho, ele quer trazer para os pais aquele sentimento, não de orgulho porque ele é um menino bom, mas de orgulho porque ele está aprendendo, sendo autônomo, se desenvolvendo. Ele se sente orgulhoso dele mesmo, tá? Quinto passo, quinto e último passo dessa noite de segunda-feira, para você vivenciar uma autoridade com afeto. Quero que você me responda a seguinte pergunta. Autoridade, a gente sempre pensa em alguém falando e uma criança ouvindo e seguindo ou não, certo? A minha pergunta para você é bom ouvir você? É gostoso ouvir a sua fala? Independente do conteúdo. Independente se você tá dizendo, olha, filhão, isso daqui não tá legal. É bom te ouvir. Você passa a sua mensagem de um jeito respeitoso, de um jeito recíproco. Você sabe ouvir enquanto fala? O que significa isso? Significa que tem pessoas que parece que estão falando para a parede, sabe? Que não tem... Identifiquem isso aí no círculo social de vocês. Que falam como se o outro tivesse a obrigação de ouvir. Gente, quantas crianças, mais adolescentes, que eu escuto falam assim, minha mãe começa a falar, eu viro uma chavinha dentro de mim, tia Aline, eu nem escuto. E a gente vê adultos assim mesmo, né? Até em relações adultas mesmo, né? Você vê que o outro não tá ouvindo, ele desliga. Eu posso fingir que eu tô ouvindo, mas eu posso não ouvir. Tem diferença entre ouvir e escutar, né? Lembra? Eu já fiz uma live falando sobre isso. A informação pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente quer que a informação entre e crie raiz. Então, cuidado com a forma com que você fala. Fale de uma maneira que o outro não queira parar de te ouvir. E aí, gente, a gente não fala só com as palavras, a gente fala com os gestos, a gente fala com o tom de voz, a gente fala com a escolha do momento. Tem momentos e momentos, né? Minha avó dizia assim, a gente tem que elogiar em público e corrigir em particular. Em toda a sua inocência, em toda a sua humildade, ela tinha toda a razão do mundo, né? A forma como a gente expõe a nossa relação, o cuidado que a gente tem ao conduzir o nosso filho, e eu tô dizendo, diga tudo, fale o que for preciso, converse, instrua, coloque limites, converse, combine consequências necessárias e respeitosas, mas seja gentil, seja respeitoso. Tem uma frase que diz, trate os seus filhos com tanta educação que o dia que eles não forem tratados dessa maneira, eles estranhem e eles se protejam. Linda noite, muito obrigada, gratidão, obrigada pelo carinho, pela presença, vocês são sempre incríveis. Beijo!